Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre o processo da salvação. É a lição de número 10 e nós vamos estudar no dia 3 de dezembro de 2017. Antes eu gostaria de agradecer a você que tem acompanhado aí os subsídios da Escola Bíblica Dominical e também outros conteúdos, que constantemente eu estou colocando aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Se de alguma forma esse conteúdo tem ajudado você, ajudado o seu ministério, compartilhe também com outros professores, superintendentes da Escola Dominical, alunos da EBD, para que possamos crescer juntos na palavra do Senhor nosso Deus. Você também pode deixar o seu comentário lá, embaixo lá no vídeo, deixar o seu comentário e você pode sugerir também um conteúdo para nós falarmos aqui no nosso canal Mensagem de Fé e Esperança. Bom, a lição de número 10, a rigor, é a continuação da lição de número 9, que nós falamos sobre arrependimento e fé para a salvação. Como nós notamos, a salvação, ela começa, como diz Paulo, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, é gerado no pecador a fé para o arrependimento. Uma vez arrependido, uma vez contristado, uma vez já com o coração e a mente mudados, esse pecador, ele recebe a Cristo pela fé. E uma vez recebendo a Cristo pela fé, começa nele o processo da qual o nosso comentador vai falar hoje. O nosso texto áureo diz assim: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3 e o versículo 5. A nossa verdade prática diz: o processo bíblico da salvação se dá por meio da justificação, da regeneração e da santificação do ser humano. A nossa leitura bíblica em classe está em João, no capítulo 3, versículos de 1 a 7, que eu não vou ler para nós ganharmos tempo. O nosso comentador, ele vai dividir a nossa lição em 3 pontos. No primeiro, ele vai falar sobre o tema justificados por Deus. No segundo ponto, regenerados pelo Espírito Santo. E no terceiro e último ponto, ele vai falar sobre santificados em Cristo. Nesse primeiro ponto, justificados por Deus, ele começa aí com a questão da natureza da justificação. Ele vai explicar o que é a justificação. Ele diz que a justificação evoca a ideia de um tribunal jurídico. Portanto, a justificação, a expressão justificação, é um termo forense, um termo oriundo dos fóruns, dos tribunais. É o ato de Deus nos tornar justos em Cristo Jesus. Deus nos tornar justos em Cristo Jesus. Nós encontramos no Antigo Testamento uma expressão que diz: e Deus, olhando dos céus, não viu nem o justo, nenhum sequer. Não havia quem fizesse a justiça. Por que não havia justo? Porque não existe justo. O único justo que existe é Deus. Justo em si mesmo, somente Deus. Quando a Bíblia nos chama de justo, está evocando exatamente a ideia da justificação. A justificação é o processo pela qual Deus nos declara justos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Conta-se uma história que uma adolescente, ela foi pega dirigindo o carro do seu pai, estava embriagada, sem cinto de segurança, e obviamente
não tinha habilitação. Foi conduzida para a delegacia, né, foi autuada, né, chamou-se o seu pai, e o seu pai, né, foi lá, assinou o termo circunstancial. No dia, né, de comparecer, né, no tribunal para prestar conta daquele ato infracional, constatou-se que a menina era filha do juiz de direito. O delegado, obviamente, pergunta: mas por que o senhor não disse que era o juiz? O juiz diz: não, porque a lei é para todos. Ela precisa pagar pelo erro dela. Eu, como pai, eu preciso pagar pelo ato infracional cometido por minha filha. Ele tira, então, a sua toga de juiz, né? Depois de declarar a sentença, ele tira a sua toga de juiz e ele paga o preço, né, o que era exigido ali pela lei. Justificação, portanto, é o ato de Deus nos declarar justos, né, perante Ele mesmo. O nosso segundo item, ele vai falar sobre a necessidade da justificação. Diz que a necessidade da justificação é para que encontremos santos diante de Deus, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação e para que o diabo não nos acuse ou não acuse o crente de pecados que Cristo o perdoou. Essa é a necessidade da justificação, para que nos tornemos justos diante de Deus, nos tornemos santos diante de Deus. De outra forma, nós não poderíamos nos encontrar justos e santos diante de Deus, não fosse pelo ato, né, glorioso, pelo ato gracioso de Deus nos justificar. O terceiro item, ele vai falar sobre a impossibilidade, né, da autojustificação. Esse item, né, fala que nenhum de nós, né, temos a condição, né, de nos justificar. E aqui ele conta a parábola do fariseu e do publicano. Sobem juntos para a oração, e estando no local da oração, o fariseu começa a se auto-justificar. Diz: Senhor, eu não sou como esse ladrão, como esse roubador, eu dou dízimo, eu dou esmola, eu faço, eu aconteço, eu jejum. E o publicano batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A Bíblia diz que o publicano, desceu justificado, e não aquele. Porque a quem a si mesmo se exalta, será humilhado. Mas aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. A nossa exaltação, ela reside na pessoa bendita de Jesus. Somente Ele pode nos exaltar. Somente Ele pode nos tirar do monturo e nos colocar entre os príncipes, conforme já dizia Ana, a mãe de Samuel, no seu cântico. O nosso segundo ponto, o comentador vai falar sobre regenerados pelo Espírito Santo. A natureza da regeneração. A regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em nova criação. Isso é regeneração. É o ato, né, de Deus criar em nós um novo homem. Como diz Jesus para Nicodemo: necessário te é nascer de novo. Nicodemos pergunta: como posso nascer de novo? Jesus responde: você precisa nascer da água e do Espírito. Ou nascer da palavra, nascer pela palavra e nascer do Espírito. Ser purificado pela palavra e, consequentemente, pelo Espírito Santo. É nesse momento que nasce o novo homem, que, como diz Paulo, aquele que furtava não furta mais, aquele que mentia não mente mais, e todos os demais adjetivos, né, que são
depreciativos para a vida do homem. O homem, ele é transformado na imagem de Cristo, conforme diz também o próprio Paulo. Nós temos o segundo item, a necessidade da regeneração, né? Para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar nova criatura e nascermos do Espírito. Observa o que Jesus disse para Nicodemos: necessário te é nascer de novo. Não é apenas uma possibilidade, não é apenas um desejo, é uma necessidade. Porque sem a regeneração, sem ser nascido de novo, a gente não pode alcançar o reino de Deus. O reino de Deus é para aqueles que se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. No segundo ponto, ainda no terceiro item, ele vai falar sobre consequências da regeneração. É possível verificar se somos regenerados por meio de algumas mudanças que passam a fazer parte do nosso viver. O amor intenso a Deus, né, o amor intenso, né, pelos irmãos, a rejeição das coisas mundanas, o amor à palavra de Deus, o amor pelas almas perdidas, o desejo de estar em comunhão com Deus e o adorá-lo, a vitória sobre o pecado, a carnalidade e as práticas contrárias ao Evangelho, o conhecimento da vontade de Deus, o testemunho interior do Espírito Santo, atestando nossa filiação ao Pai, e o intenso interesse de praticarmos a justiça. Fome e sede de justiça. Todas essas questões aqui, né, são consequências da regeneração. Quando nós somos regenerados, ou quando nós somos regenerados, né, automaticamente nós passamos a amar a Deus, né, de todo o nosso coração. Nós passamos a amar o próximo. Nós passamos a ter desejo de se afastar das coisas do mundo. Passamos a ter desejo de ganhar almas para o reino de Deus. E nós passamos a ter desejo de praticar a justiça. Esses itens aqui colocados são consequências de uma vida regenerada. No nosso terceiro ponto, o comentador vai falar sobre santificados em Cristo. Eu devo falar para você que a santificação, ela tem 3 aspectos. O primeiro aspecto da santificação é o aspecto posicional. O que significa isso? É a nossa posição ou a nossa localização em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós somos posicionados como filho de Deus. Nesse sentido, quando Deus nos vê, Ele já nos vê santo. Ele não nos vê apenas santo em processo, mas Ele já nos vê santo, né? Ele já nos vê como alguém que foi santificado por Ele e que está aguardando o céu. O segundo aspecto da santificação é o aspecto da progressividade. É chamado de santificação progressiva. É a nossa vida constante, ou a nossa busca constante em se separar do mundo, né, para vivermos uma vida espiritual eficaz. E o terceiro e último aspecto da santificação é o aspecto final, né, chamado de glorificação. Quando cumprirá aquilo que o apóstolo Paulo diz, aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade. Esse aspecto final da santificação, né, chegará ao seu pleno alcance quando nós chegarmos ao céu. Quando nós formos arrebatados, então nós chegaremos a esse aspecto final, né, da santificação. Vamos ver o que o autor, né, Ivan Clayton, ele fala aqui, né, sobre esse terceiro ponto. Primeiro, uma consequência da salvação. Ele mostra que a santificação é consequência
da salvação. Somente aquele que aceitou a Cristo e que é salvo, ele sente no seu coração esse desejo de se separar do mundo para se apegar a Deus. O segundo item, ele vai falar sobre um esforço pessoal. É bem verdade que a santificação ela é operada no interior do crente pelo Espírito Santo, mas precisa do esforço pessoal. Em que sentido? O desejo, né, de se separar, né? A atitude de buscar, né, a santificação. Observa que quando, né, Deus fala com Josué que iria operar um grande milagre no meio do povo de Israel, ele diz, fala com o povo dizendo, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Né? Se fosse Deus operando a santificação, né, sem a ajuda ou sem o esforço pessoal, Deus não iria dizer, santificai-vos hoje. Ele ia dizer o seguinte, eu vou santificar vocês hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha. Mas a santificação, né, ela depende do desejo, né, daquele que... A santificação, ela depende do desejo do crente. Ela depende da busca, né, do crente. Tanto é que Paulo fala, né, de uma luta interior. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, para que ambos não façam o que desejam. Por fim, o comentador fala que a santificação é um desafio, né? O desafio, né, de sermos santos. Por fim, o comentador fala do desafio de sermos santos. Às vezes achamos que podemos continuar, às vezes achamos que podemos ser continuadamente bons e santos. Na verdade, a nossa meta deve ser esta. Mas não podemos deixar de reconhecer que somos simultaneamente justos e pecadores. Ou seja, em Cristo Deus nos vê absolutamente santo. No entanto, em relação à nossa natureza inclinada ao pecado, nossa santificação, ela sofre reveses. É o que o autor, né, da teologia do Novo Testamento, George Led, ele chama de a tensão comum entre o já e o ainda não. Nós já somos santos porque fomos posicionados em Cristo Jesus, mas ainda não, porque não chegamos no processo da perfeição, não chegamos no estágio final. Enquanto estamos caminhando nessa vida de santificação, né, enquanto estamos nessa caminhada da vida cristã, nós vamos nos aperfeiçoando, como diz o sábio Salomão, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Que Deus continue abençoando você, que Deus abençoe a sua casa, né? Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.